Olá, meu querido, minha querida, quero convidar a você para mais uma Mensagens para a sua vida. Que hoje você possa se fortalecer, que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida, te guiando, te guardando e protegendo de todo mal. Marcas de um verdadeiro cristão. Iniciamos a nossa mensagem de hoje lendo um versículo muito conhecido, que está em Gálatas, capítulo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aprendemos muito com o apóstolo Paulo na carta que escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, de versículo 12. Ao fazer uma reflexão sobre este pequeno texto, percebemos que Paulo tem uma convicção de que a sua vida não lhe pertencia mais, mas pertencia ao Senhor Jesus desde o dia em que o Senhor o visitou no caminho de Damasco, quando ele estava a perseguir os cristãos para maltratar, prender e até mesmo disposto a matar aqueles que se diziam cristãos. E por proceder assim, achando que estava fazendo o que era certo, recebeu o título de perseguidor de cristãos. Mas em uma de suas missões, Paulo teve um encontro com Jesus. Quando ia para Damasco, ele teve uma visão e deste acontecimento em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. De perseguidor de cristãos, Paulo passa a ser conhecido como o apóstolo de Cristo. Ele passa a ser perseguido, pois o encontro fez com que Paulo abrisse os olhos e entendesse coisas que não entendia, pois estava cego. Ele aprendeu que ser cristão de verdade era necessário ter as marcas de Cristo e da mesma forma que Jesus padeceu e foi caluniado, difamado e perseguido, que bateram e chicotearam e se escarneceram dele. Então o apóstolo Paulo passou a sentir na própria pele o que os cristãos que ele perseguia sentiam, e ele diz: para que ninguém mais me moleste, pois o seu corpo estava marcado, e como servo se sentia preso a Jesus, e que nada podia mudar esta situação, este relacionamento com Cristo, pois ele tinha se tornado um verdadeiro cristão, e sendo livre, se fez escravo por vontade própria. Mas sabemos que estas marcas profundas ficaram na vida de Paulo ao ponto dele ser reconhecido em qualquer parte como um servo de Jesus Cristo. Pois ele foi transformado de tal maneira que todos que olhavam para ele viram que o Saulo, o antigo nome de Paulo, ele estava morto, mas que diante deles havia verdadeiramente um novo homem que se chamava
Paulo. Será que você leva consigo as marcas de Cristo em sua vida? E realmente você é uma nova criatura em Cristo? Podemos então dizer que a marca é um sinal que identifica, e qualquer um que serve a Deus necessita ter uma marca para diferenciá-lo dos demais. O fato de ter uma marca de Cristo nos faz aceitar e suportar tudo de bom ou de ruim que possa acontecer em nossa vida, já que estamos sujeitos a todas essas coisas em nossa vida. Temos a certeza de que haveremos de vencer, porque vencemos agora pela força de Cristo. E Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras do próprio Jesus. Existem marcas em nossa vida que nos deixam sequelas, que não se apagam fácil. Coisas que nos aconteceram, causando até mesmo depressões, angústias e tristezas. Marcas de uma vida sofrida e que ao menor sinal sempre vamos lembrar, mas que podem ser curadas através do poder restaurador de Cristo. Então você pode perceber que as marcas nos acompanham durante toda a nossa vida. Um rosto sofrido pode ser a marca de uma pessoa que tem uma vida difícil. A marca de Cristo em nós serve para mostrar como vivemos nesse mundo e fazemos a diferença, como o exemplo de Paulo. A marca que uma pessoa carrega com ela muitas vezes faz com que ela seja conhecida pelas suas marcas evidentes em seu corpo ou na sua conduta. Podemos dizer então que a marca, ela identifica e mostra quem realmente nós somos. Entenda que o cristão, ele precisa ser identificado aonde quer que ele esteja, pois ele tem a marca de Cristo. O Evangelho de São João nos diz que nós somos a luz do mundo, e a função da luz é brilhar em meio à escuridão. Antigamente, quando alguém tinha a orelha furada, era uma marca de um sinal que aquele indivíduo era um escravo e todos podiam identificá-lo. E este escravo carregava um selo que o identificava a quem ele pertencia. É maravilhoso saber que Jesus é o Senhor da nossa vida e que nós pertencemos a Ele. Ele nos marcou com o selo da promessa, que é o Espírito Santo, e a marca dele em nós, e o seu sangue que está na nossa vida como um sinal que nós fomos comprados e resgatados, e o seu selo é a garantia de que o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Portanto, é necessário que as marcas velhas do nosso passado sejam apagadas e, se existe alguma raiz, que seja arrancada. E que, por mais que seja triste e sombrio o nosso passado, devemos mudar as nossas atitudes, pois já não somos mais nós que vivemos, mas o Cristo que vive em nós tem que assumir o controle das nossas vidas. E a partir desse momento, nós somos um novo homem em Cristo, uma nova mulher em Cristo. Sabendo que podemos agora escrever uma nova história sobre a nossa vida, pois nós temos a marca e a presença dele em nós. A vida passa tão depressa que não paramos, muitas vezes, para estar com Deus, pois deixamos de acreditar, muitas vezes, que os sonhos podem ainda se tornar realidade. Simplesmente deixamos tudo de lado, o que tínhamos sonhado, por causa de tantas dificuldades que nos sobrevêm no decorrer da nossa vida. A palavra sonho
no hebraico, quer dizer Halan, ou seja, o Senhor nos dá sinais, ou Deus fala de coisas futuras. Para o povo de Israel, o sonho era sagrado, pois é a revelação divina para os homens. E isso era tão importante que reis procuraram homens sábios que pudessem interpretar os seus sonhos para saber qual era o significado e o que Deus queria falar. No livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28, descreve assim, que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Então, a revelação de Deus era manifesta também através dos sonhos, e não somente por profecias ou pelos sacerdotes, que eram a ponte entre Deus e os homens naquela época. Dentre tantos sonhos que podemos sonhar, não podemos esquecer de deixar de sonhar com a salvação e lutar por ela e buscá-la com todas as forças. Mas ao ler este pequeno verso no livro de Jeremias, eu entendo que o Deus que servimos, ele sempre tem pensamentos, ou seja, sonhos, projetos para as nossas vidas. Antes mesmo que nós fôssemos formados, o Senhor ele tem um futuro para nós, pois na parte B do verso 11, ele afirma que a vontade dele é nos dar um futuro, pois ele é a nossa esperança. Uma das características da presença de Cristo em nossas vidas é a esperança. No livro de Jó, capítulo 14, no versículo 7, diz que há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará. Quantas vezes nos sentimos como árvores cortadas, pois ninguém vê um futuro para as nossas vidas. Os ventos parecem que estão soprando ao contrário, mas o que tem a marca de Cristo suporta as adversidades, pois tem a esperança, não nas coisas materiais, mas em Cristo e nas promessas de Deus, de um futuro glorioso para os que permanecem na presença dele. O que fazer então para viver em Cristo? O mais importante é crer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa muito importante é você não esquecer do seu propósito. Não troque o seu propósito por nada. Não trocamos ou vendemos os nossos sonhos, assim como fez Esaú, que trocou o seu direito da primogenitura apenas por um prato de lentilha. Lá em Gênesis capítulo 25, fala sobre isso. Viva os sonhos que Deus tem para você. Quanto vale o teu sonho, meu amado? E quanto você está disposto a lutar por ele? É também enxergarmos longe, assim como a águia, pois nós vamos conseguir visualizar pela fé o nosso futuro. E é interessante também no livro de Gênesis capítulo 37, lá no verso 5, que diz que José sonhou. E nós poderíamos dizer apenas que ele sonhou, mas tem algo a mais que podemos falar sobre esse sonho que José teve. Na verdade, ele não apenas sonhou, mas ele teve uma revelação. Por isso é importante nós entendermos que muitas vezes nós precisamos decifrar os sonhos. E todos os sonhos que Deus tem para nós é a revelação da sua vontade para as nossas vidas.
Nós precisamos estar sensíveis, em contato com o Espírito Santo, para podermos entender o que Deus quer nos revelar, pois nós não podemos depender muitas vezes do conhecimento humano, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Um exemplo de perseverança é a vida de José do Egito, porque ele teve que trilhar por caminhos árduos até que os seus sonhos se tornassem realidade em todas as áreas da sua vida. Imagine só que ao contar os seus sonhos, ele despertou entre os seus irmãos a inveja. É por isso que nós devemos aprender a guardar segredos e não compartilhar com qualquer pessoa, mesmo que estes estejam próximos de você, mesmo que estes sejam aqueles mais apegados a você. Você deve ter cuidado com os irmãos de José que te rodeiam. Muitas vezes, eles serão os primeiros a te persuadirem a parar pelo caminho e fazer com que você desista dos seus sonhos, colocando sempre obstáculos, pois o que nós almejamos em Deus está fora da realidade. Nós temos projetos que têm a sua origem no mundo espiritual, e quem não é espiritual não entenderá. Mas nós podemos colocar também aqui a figura de Ezequiel no capítulo 37, lá no versículo 1, que embora ele se encontrasse em um vale de ossos secos, onde não há nenhuma esperança. Você pode estar assim muitas vezes, em um vale de ossos secos, sabendo que Deus tem sonhos para você, sabendo que Deus tem projetos para você, sabendo que Deus tem promessas para a tua vida, sabendo que você tem da parte de Deus o melhor e que Deus deseja o melhor para você, mas por você estar muitas vezes desconectado com o Espírito, afastado de Deus, você não consegue enxergar, você não consegue entender, você não consegue decifrar o que Deus tem para você. E você não consegue seguir naquilo que Deus tem para você. Portanto, meu irmão, tome o exemplo agora de Ezequiel, que ele conseguiu diante deste vale profetizar para que aqueles ossos pudessem novamente reviver. E muitas vezes precisamos entender que Deus está esperando que nós venhamos a tomar uma posição e começarmos a usar a nossa boca para profetizar bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre as coisas que nós precisamos alcançar. Quando Ezequiel profetiza, o milagre acontece. Deus quer que você simplesmente creia e profetize algo melhor para o seu futuro. Não importa a situação que você está, comece a acreditar, comece a orar, a buscar em Deus, porque Ele tem nele a solução para todos os males. E como prova disso, eu quero aqui, para fechar, sinalizar para você algo muito importante e trazer à tua lembrança a viúva de Naim, que estava enterrando o seu futuro, que estava enterrando o seu filho, aquele que certamente iria prover todas as suas necessidades na sua velhice. Então ela olha agora para a sua vida e ela não tem mais o que fazer, pois o menino estava morto. Mas de repente no seu caminho surge um homem que é a própria esperança e chega até aquela mulher e diz: não chores. E logo ele toca naquele caixão e ordena que o menino se levante. E nesse instante ele obedece. E eis aí o grande milagre, a grande demonstração de que para Deus nada é impossível. Então isso quer dizer que, embora os seus sonhos foram destruídos, o Senhor, Ele te dá esperança. Ele traz vida aos teus sonhos.
aos projetos, aquilo que você quer alcançar e que eu desejo que aquilo que você quer alcançar seja aquilo que Deus tem para você. Que os seus desejos estejam dentro da vontade de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele te dá a esperança. E Ele traz vida aos teus sonhos. Embora você tenha uma vez perdido tudo o que você sonhou, Ele faz renascer os seus sonhos, ou seja, os teus projetos, para que se tornem realidade, pois Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Basta somente você crer, confiar e não desistir dos seus sonhos, pois há uma esperança para o seu futuro. Assim diz a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, simplesmente creia. Não olhe para a situação, não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade que está te assolando, que está ao teu redor, não olhe para o cenário. Uma das grandes chaves que eu quero deixar para você hoje é: feche os seus olhos para a realidade. E a partir do momento que você fechar os seus olhos, se conecte com o Espírito Santo, se conecte com Deus. Dobre os seus joelhos e peça a Deus que ilumine o teu caminho, que abra o teu entendimento, que traga para você a luz e declare para Ele que o fechar dos olhos é como uma atitude simbólica da sua parte para você declarar a Ele que você não consegue ver a saída para o seu problema, mas que Ele possa fazer você voltar a enxergar, voltar a acreditar, voltar a profetizar. Porque a partir do momento que você se conecta com o Espírito, todas essas coisas começam a fazer parte da sua vida. Mesmo que você seja uma árvore cortada ao cheiro das águas, você brotará. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha fé e esperança em um futuro, porque Deus tem promessas para as nossas vidas a partir do momento que nós crermos e permanecermos na sua presença. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu caminho, que ilumine o teu caminho, que as mãos do Senhor estejam te guardando, te protegendo e livrando de todo mal. Amém.